O meu projeto se chama Gênios e surgiu da necessidade de dar voz e visibilidade para estudantes com altas habilidades de escolas públicas do Brasil. A iniciativa é sem fins lucrativos e utiliza a metodologia Lego Serious Play para falar com alunos com potencial elevado. Eu sou Maiara, brasileira natural de Maringá, no Paraná. Acredito no poder de aprender fazendo e por isso eu proponho atividades artísticas e metodologias ativas para potencializar talentos, incentivar a expressão autêntica, desenvolver habilidades e estimular a colaboração e engajamento entre pessoas. Quando falamos em jovens com altas habilidades, estamos nos referindo a pessoas que têm grande facilidade de aprendizagem, que dominam conceitos rapidamente e que têm talento acima da média em uma ou mais áreas do conhecimento. As crianças com altas habilidades e superdotação são crianças que possuem um desejo de aprender e curiosidade em buscar assuntos, conteúdos para além da idade em que ela está, né? E obviamente para além da série, né, do ano em que ela está frequentando na escola. A sensação que você tem quando está numa oficina lúdica é de felicidade e divertimento. Você acaba esquecendo dos problemas, por mais que você acabe desenvolvendo ali nas pecinhas, nas estruturas, o problema em si, você acaba se esquecendo dele e não vira mais uma preocupação. Então é algo muito bom porque estimula esse lado feliz da gente. Essa experiência é uma experiência que marca, e não só marca positivamente a educação dessas crianças, né, como também transcende, porque faz com que essas crianças levem essa experiência para a vida delas. Em 2017, eu me tornei uma facilitadora certificada na metodologia Lego Serious Play e contribuí com diversas empresas de diferentes tamanhos e segmentos. Em outubro de 2019, a Smart Play, empresa parceira, me convidou para facilitar um mini curso na Unicentro. Na época, eu não sabia nada sobre altas habilidades, mas eu tinha anos de experiências com meu irmão Matheus. Ele foi diagnosticado com autismo aos 6 anos. E a sua condição me levou a descobrir o meu amor pela educação e mudar de área, da arquitetura para a psicopedagogia. A participação no evento de superdotação da Unicentro foi transformadora, porque eu identifiquei que poderia unir a metodologia LSP com a minha nova área de atuação. E o mais importante, percebi que eu poderia contribuir para diminuir o sofrimento de jovens com altas habilidades e suas comunidades. E o aluno de altas habilidades, como eu disse, né, ele é criativo e a gente parte desse princípio. É que muitos mesmo falam assim, ah não, porque eles, né, gostam lá só mais da matemática e da física e mexer com Lego, sabe? Não, mas aí a gente descobriu que a hora que começaram, sabe, a contar a sua história, sabe? E que isso contribui porque a gente tem a necessidade também de estar expondo, né, o que passa dentro da gente. Durante as atividades, os participantes respondem a perguntas da facilitadora com construções 3D com peças Lego. Depois, cada um fala sobre o que construiu e fazemos uma reflexão sobre o que foi dito. A cada rodada, vamos nos aprofundando gradativamente no tema da oficina e entendendo o que os participantes pensam e sentem a respeito do processo de ensino-aprendizagem. O método ajuda a construir um lugar seguro de fala e incentiva a troca de experiências. A oficina de Lego, ela abrange com o conhecimento do dia a dia de uma forma diferente, como se te liberasse a sua mentalidade infantil para aquele momento, para se divertir, e é uma experiência única, só quem participou como eu sabe como é. Eu fui um pouco descrente, porque eu pensei, é alguma coisa meio Lego, sabe? Muita brincadeira, coisa de criança. Mas na primeira oficina eu percebi que tira muita coisa da gente. Na verdade, mais do que se alguém sentasse na minha frente
e pedisse para que eu falasse, por exemplo, dos meus problemas. Porque quando a gente senta com outra pessoa e a pessoa nos pergunta isso, a gente pensa minuciosamente o que pode ou não falar. Quando a gente entra em algo lúdico, como é a oficina da Lego, a gente começa a falar, a construir as coisas sem estar pensando conscientemente, apenas sendo governados pelas nossas mãos e nosso inconsciente, que a gente acaba liberando coisas que nem a gente sabia que a gente sentia. Eu também, como professora, gostei muito. Eu tive a oportunidade de expor a minha criação, a minha energia, o que eu gostaria que acontecesse naquele momento. Foi assim, muito prazeroso. Essas oficinas, o que foi que eu descobri? Que ela pode estar sendo aplicada ali com diferentes metodologias, porque houve momento da gente até estar expondo algum problema, né, que a gente tem interior e tá depois em grupo discutindo. E sim, também além da interação, a integração. A minha experiência com a oficina foi que eu olhei para aquela produção textual, os alunos construindo em grupos e contando a história e escrevendo a história, né? Eu percebi o quanto que essa metodologia pode ser uma ferramenta enriquecedora para esse processo. O maior desejo da iniciativa é trazer voz e visibilidade para jovens superdotados. Além de trazer mais clareza no trato com estudantes com potencial elevado, criar soluções para as questões levantadas e ampliar o debate sobre superdotação. Incentivar a troca de experiências e trazer diferentes perspectivas a respeito do assunto, e conectar pessoas e instituições, formando uma rede de apoio e fortalecendo os laços da comunidade de altas habilidades e superdotação. Quando a gente tem uma oficina, apenas um dia, com apenas algumas horas, ela afeta toda a nossa semana. Porque a gente se sente aliviado, ou parece que tira um peso da gente participar de uma oficina assim. Porque a gente se sente acolhido, a gente se sente entendido. A gente conhece novas pessoas, a gente fala com outras pessoas que têm idades muitas vezes mais avançadas que a gente ou são mais novas que a gente, e a gente consegue se entender, porque a gente tem um objetivo em comum ali, e isso une as pessoas, o que todo ser humano precisa, sociabilidade. Acredito que esse tipo de oficina, ela pode ser trabalhada com os pais, com os professores em geral, com os alunos. Ela pode agregar, diferentes tipos de turmas, porque isso vai fazer com que há um enriquecimento não só ali da socialização, mas também deles estarem se comunicando. Construir com as peças de Lego é uma experiência única para quem está ali no momento, se divertir com a galera, com a professora, com os alunos, e é muito legal estar ali presenciando aquilo. Nesse período de contato, de experiência dos alunos com essa metodologia Lego, o que nós podemos observar, né? Observamos que as crianças, os alunos mais tímidos, alunos que estavam passando por situações de violência, alunos que frequentavam a sala de altas habilidades, mas que ainda não tinham comentado, não tinham falado sobre seus anseios, sobre suas angústias internas. Esses alunos, através do contato com a oficina, conseguiram, no final dos seus projetos, através da contação de história que acontece no final de cada atividade, falar de si, contar o que estava vivendo, contar o que estava passando e até pedir ajuda. O projeto é inovador, porque utiliza a metodologia LSP para criar soluções com grupos não tradicionais.
os jovens superdotados de escolas públicas. Por isso, recebeu um prêmio internacional no concurso promovido pela Associação de Master Trainers, que é a responsável por formar e certificar novos facilitadores da metodologia no mundo. Como prêmio, o projeto recebeu a doação de kits Lego para utilizar nas oficinas e, além disso, a facilitadora se comprometeu a doar o seu tempo para escrever, publicar e apresentar os resultados em eventos da comunidade LSP. Eu já tive a oportunidade de apresentar a iniciativa no Encontro Global de Facilitadores em outubro de 2020 e foi um momento emocionante. A premiação foi um importante reconhecimento para o projeto e uma grande honra para mim. Fiz uma campanha de financiamento coletivo para patrocinar a segunda etapa do projeto, Viajar pelo Paraná com as oficinas. A campanha, que se encerrou no dia 16 de novembro de 2020, foi bem sucedida e eu mal posso esperar para poder reunir as pessoas de novo e continuar o trabalho. É uma mistura de felicidade, satisfação, compreensão e eu não saberia explicar isso em palavras, mas é um misto de agradecimento pelo conhecimento que eu adquiri e um fomento da minha análise. Essa metodologia, ela é essencial porque ela vai atingir diretamente esse processo criativo das crianças e, além disso, oferece a essas crianças a possibilidade delas falarem, delas exporem, delas colocarem o que elas estão pensando, delas poderem falar, verbalizar a respeito do que elas sentem. Agradeço a todos que contribuíram com a iniciativa, doando seu tempo, atenção, dinheiro e torcida. Cada um que entrou em contato com o projeto deixou um pouco de si e levou um tanto do meu sonho. Agradeço verdadeiramente a todos os encontros vividos. Para mais informações sobre o projeto, você pode acessar os links na descrição do vídeo. Ali você vai encontrar os objetivos, como funcionam as oficinas e também um contato caso você queira apoiar o projeto ou estar presente no dia das atividades. É isso, muito obrigada e até mais!